O Fluminense estreia neste sábado no Campeonato Brasileiro contra o América no Estádio Independência e o técnico Fernando Diniz vai fazer algumas mudanças no time, vai poupar jogadores para a partida contra o The Strongest na próxima terça-feira pela Libertadores e eu vou trazer todas as informações para vocês logo depois da nossa vinheta. O Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça. Meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência e muito obrigado pela sua amizade aqui no canal Ligados no Flu. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo. Quero pedir para você, antes da gente começar esse vídeo, para você que não é inscrito ainda, para você fazer a sua inscrição. Pessoal, eu tô vendo, vocês estão assistindo e não estão se inscrevendo, se inscrevam aí, não custa nada. Ajude o nosso canal a continuar a crescer, estamos perto dos 16 mil seguidores. Bom, vamos lá então falar sobre Fluminense e América, a estreia tricolor no Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o Seleção Sport TV fez um bloco onde apresentou quais as chances de cada equipe dentro do Campeonato Brasileiro e o Fluminense foi apontado como candidato ao título. Há quanto tempo a imprensa não coloca o Fluminense como candidato ao título? Algumas equipes como o Cruzeiro, por exemplo, figuraram entre aqueles que vão brigar para não cair. O Vasco, o Botafogo foram colocados em posições como podem surpreender, ou seja, podem, mas não quer dizer que vão chegar a algum lugar. Outras equipes foram colocadas como o Atlético, por exemplo, brigam por G4. Fluminense, Palmeiras e Flamengo foram colocados como candidatos ao título. Na verdade, o Flamengo foi colocado apenas pela questão de elenco, porque o Flamengo hoje nem técnico tem. O Flamengo não sabe nem quem vai comandar o time. O Flamengo tem um elenco muito bom, mas vive um momento muito ruim. Se fosse o Fluminense na situação do Flamengo hoje, duvido que colocariam o Fluminense como candidato ao título. Mas, de qualquer forma, colocaram então Fluminense, Flamengo e Palmeiras como candidatos ao título. A estreia do Fluminense é difícil, eu já falei isso aqui. O América costuma ser uma pedra no sapato do Fluminense e o Wagner Mancini também. Eu trouxe no meu último vídeo, dos últimos 16 jogos entre Fluminense e América, aliás, dos 16 jogos entre Fluminense e América no Campeonato Brasileiro, foram 6 vitórias do América, 4 vitórias do Fluminense e 6 empates. Nesses 16 jogos, o Fluminense marcou apenas 7 gols. É uma pedra no sapato do Fluminense, essa equipe do América que vem fazendo um bom início de temporada 2023, chegou à final do Campeonato Mineiro de forma invicta, acabou perdendo o título para o Atlético, está na terceira fase da Copa do Brasil, inclusive venceu o primeiro jogo fora de casa, estreou com goleada sobre o Peñarol na Copa Sul-Americana, então é um jogo enjoado, complicado, contra um time que é treinado por um técnico que também costuma vencer o Fluminense, o Wagner Mancini. Vamos torcer para que esses tabus aí, contra Wagner Mancini, contra o América, sejam todos derrubados neste sábado no Independência a partir das 4 horas da tarde. E o técnico Fernando Diniz, nesta sexta-feira, fez o último treino visando a partida contra o América e, de acordo com a publicação do GE, o treinador decidiu poupar alguns titulares para esse jogo, inclusive fugindo um pouco da sua característica. No ano passado, quando o Diniz tinha um elenco muito mais enxuto, talvez até por isso, o Diniz não costumava poupar jogadores. Ele pegou o Fluminense no meio da Copa Sul-Americana, depois teve a Copa do Brasil, o Fluminense avançou até a semifinal, e o Diniz sempre manteve a equipe titular, vez por outra, poupando no máximo 2 titulares. Dessa vez, ao que tudo indica, o Diniz vai poupar aí 4 titulares da equipe do Fluminense. Na defesa, são 2 jogadores preservados para a partida contra o The Strongest pela Libertadores da América. Um desses jogadores é o Felipe Melo, que vem sendo utilizado como zagueiro desde o jogo contra a equipe do Sporting Cristal do Peru, depois contra o Flamengo na final e também contra o Paysandu. O Felipe Melo foi titular nesses 3 jogos, será preservado, pelo menos essa é a previsão. No lugar dele entra o Vitor Mendes, que tem agradado a torcida do Fluminense. Já na lateral esquerda, o Fluminense deve ter então o Marcelo preservado para a entrada do Guga. O Guga é lateral direito, deve ser então improvisado na vaga do Marcelo, que será preservado para esse jogo. No meio de campo,
o técnico Fernando Diniz deve novamente poupar o Ganso, inclusive o Ganso, nesta sexta-feira, fez uma publicação de que ele estava fazendo um tratamento com equipamentos da Avenutri, né, que é um dos patrocinadores do Fluminense, e o Ganso, então, também deve ser mantido fora do time, assim como aconteceu contra o Paysandu. Ele não jogou, entrou o Lima, inclusive o Lima jogou muito bem. Outro jogador titular que deve ser preservado é o John Arias, colombiano John Arias, que é líder de assistências nessa equipe do Fluminense, já tem 2 gols e 8 assistências na temporada. Para a vaga dele deve entrar o Gabriel Pirani. E no ataque, o Cano, a princípio, será mantido com o John Kennedy, tendo uma oportunidade desde o início no lugar do Keno. Bom, com isso, o Fluminense deve ir a campo com o Fábio, Samuel Xavier, Nino, Vitor Mendes e o Guga, André, Alexander, Lima e Gabriel Pirani, o John Kennedy e o Cano. Esse seria então o time do Fluminense, o provável time do Fluminense para a estreia no Campeonato Brasileiro diante do América. O Fluminense, depois do jogo, retorna de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, onde na terça-feira tem jogo muito importante contra o The Strongest pela Libertadores da América. Os dois lideram o grupo D, os dois venceram na estreia por 3-1, então jogo fundamental para a campanha do Fluminense. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo entre Fluminense e The Strongest pela Libertadores da América. Meus amigos, um grande abraço a todos, espero vocês no nosso próximo vídeo, um grande abraço, até mais.